como governos abalam a economia mundial. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um artigo publicado no site inglês do Instituto Mises tratou da história da situação econômica do mundo em 2020. No começo do ano, a produção foi expandida, as taxas de desemprego caíram e os índices das bolsas de valores chegaram em níveis recordes. Mas, graças à atuação do governo chinês tentando abafar o início da disseminação do coronavírus, veio um surto epidemiológico e então as coisas mudaram drasticamente, principalmente por conta dos lockdowns decretados por governos autoritários, que diziam se basear em muita ciência pra caralho, né? Levando a economia global a um colapso, apesar dessa medida ser sempre rejeitada. Obviamente que isso inspirou um medo de haver outra grande crise econômica mundial nas pessoas que se lembraram do episódio de 2008, quando toda a pirâmide de crédito do mercado de hipotecas de alto risco, os contratos subprime lá em Trumpilândia, colapsou. A história se repete com devedores insolventes e com bancos centrais rapidamente ligando suas impressoras e editando as planilhas contábeis nos campos dos ativos e dos passivos, para assim criar dinheiro do nada. Se você já jogou Monopoly, aquele jogo lá conhecido aqui como Banco Imobiliário, sabe bem como é. Quanto mais relacionado alguém está com o banco, maior a chance de ser ajudado, né, com uma grana extra nos momentos mais convenientes para ambos, entende? Em tempos de expansão monetária, algumas pessoas que estão próximas do começo da cadeia financeira com ativos de investimento não protestam contra o sistema pseudo-capitalista em que vivemos, porque afinal elas veem a sua fatia do bolo aumentando. Mas com a produção diminuindo e a oferta crescente de dinheiro, o resultado previsível é bem simples: o encarecimento dos bens e serviços ou o barateamento, a perda de valor do dinheiro. Isso, combinado com baixa ocupação profissional generalizada, gera uma insatisfação nas pessoas mais pobres, que são as que estão mais ao fim da cadeia econômica, a ponto de querer se rebelar contra o sistema, mas argumentando ingenuamente que é o capitalismo que favorece os ricos e deixa os pobres mais pobres. Esse sentimento é fruto de propaganda estatal associada ao corporativismo, porque é o Estado que ajuda os mais ricos e piora tudo para os mais pobres. Isso não é capitalismo. E uma boa pergunta a se fazer é: e dá para saber qual é a melhor ação a ser tomada numa crise como essa? Quando se joga Monopoly com papelzinho colorido gerenciado pelo governo, você é destinado a algo pré-determinado, de ver a sua riqueza se evaporar gradualmente bem na sua frente. Isso ocorre por causa do efeito Cantillon, que é um fenômeno que faz os preços aumentarem para todos no fim de um ciclo, mas com um certo atraso no início, logo que o dinheiro novo emitido chega aos bancos e às grandes indústrias, que são os que estão mais próximos dos governos e bancos centrais. Conforme a distância de cada setor da cadeia econômica em relação ao emissor do dinheiro, ele é gasto sob formas, concentrações e com coisas diferentes. Quem recebe o dinheiro recém-emitido sempre consegue gastar durante um certo período, sem que os preços ainda tenham aumentado, porque eles ainda não sofreram o impacto das ações de oferta e demanda generalizadas na cadeia de consumo. O efeito Cantillon se baseia na relação de raridades entre dinheiro e as coisas que ele compra. É assim, quanto mais aumenta a quantidade de alguma coisa, menos rara ela fica, ou seja, vale menos em relação a outra que ainda não foi multiplicada. Aumento da massa monetária só pode ser feito sem causar danos ao poder de compra se já tiver ocorrido o crescimento dos bens e serviços, a oferta que ela vai pagar. Quem recebe o dinheiro novo antes não vê ainda o aumento dos preços, porque eles só vão começar a aumentar gradativamente enquanto esse dinheiro novo aí for permeando o mercado e sendo usado até chegar ao consumidor mais pobre. Até lá, os preços vão sendo impactados pela oferta e demanda e vão subindo, porque tudo que é comprado tende a subir de valor. Afinal, a escassez entrou em tendência de crescimento, as coisas passaram a ser mais demandadas
demandadas. Então, à medida em que esse dinheiro se move em direção ao consumidor mais pobre, o seu uso durante o caminho vai provocando alta nos preços a cada compra até chegar a essa última camada socioeconômica, que nesse momento estará amargando preços piores. É por isso que aqueles que estão longe dos bancos centrais acabam perdendo dinheiro, perdendo, na verdade, o poder de compra. Quem recebe o dinheiro antes, gasta antes, e por isso gasta menos para comprar algo que ainda não ficou mais caro. Os últimos que terão contato com ele estarão no momento em que os preços subiram para equilibrar generalizadamente o aumento que ocorreu na massa monetária. Visualmente, seria como uma gangorra onde várias pessoas se movem ao longo dela para buscar o equilíbrio, enquanto em cada lado vai chegando ou saindo pessoas. Para enfrentar isso, alguém que queira se proteger desse fenômeno pode ser esperto e pensar: se o governo está imprimindo mais dinheiro sem haver crescimento da produtividade, eu posso então começar a usar outra moeda e escapar dos efeitos da inflação. Pois é, mas infelizmente isso não é possível por conta do Legal Tender Act de 1862. Por ele, o governo obriga a usar a moeda dele dentro do território que domina. Todos os contratos ficam obrigados a ser feitos em termos do papelzinho colorido estatal. Ninguém pode utilizar outra moeda porque é contra a lei. É assim que somos presos nesse sistema, forçados a usar uma moeda cujo valor é depreciado perante as nossas necessidades. Este é o real motivo pelo qual as máfias estatais mantêm suas moedas fiduciárias. É para controlar o estoque monetário e as ações das pessoas. O Zimbábue, por exemplo, chegou a ter inflação de 79 bilhões e 600 milhões por cento em 2008 e também uma relação da moeda local com o dólar de 1 para 35 quatrilhões. E por ficar sem dólares, chegou a imprimir um vale-dinheiro em 2016. Em 2017, depois de 37 anos de poder, o presidente Mugabe renunciou no auge de uma crise institucional aberta com o exército, que chegou a afastá-lo à força. Até então, muito dinheiro tinha sido emitido, provavelmente para tentar conter crises e mais crises relacionadas. E nesse mesmo ano, há reportagens que dão conta de que começava a crescer interesse por Bitcoin no Zimbábue. A maioria dos países vive um sistema pseudo-capitalista, onde existe só uma ilusão de liberdade de mercado por causa das tantas regulações impostas que minam a competição entre empresas e, por isso, aumentam a concentração de poder econômico e o comodismo, ao invés de busca por qualidade e preços melhores. O verdadeiro capitalismo significa viver o mercado totalmente sem regulações. Num sistema verdadeiramente capitalista, até moedas vão competir, como foi em boa parte da história humana. Com a competição, moedas ruins que funcionam em maus fundamentos perdem credibilidade. Assim como preconiza Hayek em A Desestatização do Dinheiro, o Estado e os bancos centrais serão levados a ser responsáveis com suas moedas fiat, enquanto estiverem diante de moedas que têm controle e segurança da informação monetária distribuídos entre todos os que as usarem. Além disso, em capitalismo de verdade, salário mínimo é zero, já que pessoas podem negociar a relação de tempo com o trabalho para encontrar livremente a remuneração conforme a tendência a que as partes se sujeitam no mercado. Na prática, obrigar a haver um limite mínimo de remuneração acaba dificultando a entrada no mercado de quem ainda produz menos do que esse patamar. Em sociedade de leis privadas, o problema do determinismo financeiro será propenso a não ocorrer, porque as pessoas não serão forçadas a participar de um único ordenamento jurídico ou monetário. É por isso que uma maneira de se proteger da irresponsabilidade financeira que estados aí mantêm às nossas custas para se sustentar é usar criptomoedas de maneira totalmente privada, que sejam necessariamente descentralizadas, como o Bitcoin. Quando elas são geridas adequadamente pelas pessoas, os governos
ficam sem poder de expropriação e as pessoas ganham soberania monetária. É um jeito de abandonar o joguinho de banco imobiliário estatal e procurar preservar o seu dinheiro, principalmente durante as épocas de impressoras ligadas que acontecem quando crises estouram. E para quem pensa que Bitcoin é dinheiro de mentira, ou dinheiro para quem já é rico, olhe para a história atual dos lugares mais afetados por crises econômicas como Venezuela, Argentina ou Zimbábue e tantos outros para ver que é neles onde a adoção de criptomoedas tem crescido rápido para resolver boa parte do dia a dia de muita gente. O euro e o dólar ainda têm valor apesar de grandes emissões, porque valor é o reflexo da demanda, que ainda é alta por esses papeizinhos coloridos. Mas mesmo nesses locais onde predominam essas moedas, a situação econômica que se estima hoje pode inspirar muitos a querer fugir do cercadinho monetário, porque os maiores bancos centrais do mundo vivem uma crise sistêmica de iliquidez. Enquanto continuarmos no joguinho de banco imobiliário forçado, estaremos sujeitos a sofrer todos os efeitos das crises e mais crises que governos provocarem pela interferência estatal crônica. Muitos de nós libertários acreditamos que hoje ainda estamos num bom momento para começar a pular a cerca do curral, adquirindo bitcoins em transações peer-to-peer aí entre pessoas para proteger o máximo do patrimônio que pudermos. É isso aí, obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Peter Drogodot, revisado por Stanley Calderelli e narrado por BitDove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone de sininho. Até a próxima, tchau!